Aí hoje a gente vai falar sobre Gênesis capítulo 39. Nós vimos no capítulo 37 que os irmãos se invocaram com José. José começou a falar dos sonhos que ele teve. José tinha 17 anos. Os irmãos já tinham uma antipatia por José, porque José era o querido do pai, e o pai também não ajudava, o pai também colocava um irmão contra o outro por causa dessa preferência dele. Ele deixava muito claro que havia uma preferência ali. Então, diante dessa atitude de Jacó, já havia uma antipatia por parte dos irmãos, e os irmãos já não conseguiam mais lhe desejar paz, já não conseguiam desejar mais paz para José. Porém, depois José vem a ter sonhos, né? E José, na sua ingenuidade, na sua imaturidade, ele vai e começa a contar. Eu não acredito que tenha sido na maldade, mas parece que José era um menino inexperiente. José tinha o dom, José era chamado, só que José não era maduro. José não tinha a experiência de vida que amadurece. Então, realmente, ele precisava ser amadurecido, porque como um menino, na inocência que ele tinha antes, poderia virar governador, né? O governador mais importante, a pessoa mais importante do mundo, daquela época, do velho mundo, né? Como que ele poderia ser o homem mais importante? O primeiro grito que dariam com ele ia chorar. Então, ele precisava amadurecer, né? E ele precisava ter a malícia, ele precisava ver que o outro podia ser mal, ele precisava experimentar a maldade do outro, né? E ao que me parece, não é que ele provocava os irmãos, né? Às vezes as pessoas acham que ele provocava os irmãos dele, mas eu não acredito que ele provocava os irmãos dele. Eu acredito que havia nele uma ingenuidade e ele estava tão alegre com aquilo que acontecia na vida dele que ele queria compartilhar. E ele não conseguia ver mal nos irmãos dele. Ele achava, não, é meu irmão, não vai fazer nada comigo. Ele não conseguia acreditar que a maldade podia vir de alguém tão próximo. E normalmente a gente consegue enxergar no outro aquilo que existe em nós, né? Então nele provavelmente não havia algo, algum ímpeto tão ruim assim. Então ele não conseguia enxergar isso, mas não que ele quisesse provocar os irmãos, não que ele quisesse chegar a esse nível. Muita gente também fala, a gente vai ver que no final José vai falar, né? Ah, não se preocupem, foi Deus que permitiu, foi tudo um propósito de Deus, não foi vocês que me trouxeram para cá, não foram vocês, tal. Só que José fala isso com sabedoria, mas não que José saiba, porque assim, Deus não age pelo mal. Então, igual quando a gente for estudar, o próximo livro que a gente estudar vai ser Jó, a gente vai ver que no começo do livro, Jó fala, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Só que Jó, quando fala isso no começo do livro, ele diz que ele falava de coisas que ele não conhecia. Então, no final do livro, ele entende que não foi Deus que tomou, porque na verdade não foi Deus que tomou. Ele fala, Deus tomou, mas não foi Deus que tomou, foi o diabo que tomou. Deus falou, não, pode tocar, mas não foi Deus. Deus não pratica o mal. Deus não é mal, Deus é só bom. Então, não tem como ele praticar algo mal. Então, não tem como Deus pegar um desígnio para alguém por meio do mal. Deus não planeja o mal, mas Deus usa o mal para concluir os seus desígnios. Se houve um mal, porque Deus dá o livre-arbítrio. Todo mundo tem o livre-arbítrio. Então, dentro desse livre... Oi, Dai, a paz. A paz. Dentro desse livre-arbítrio, a gente pode cometer o mal com alguém. Então, Deus não pode, Deus não vai travar o mal ali na vida daquela pessoa. Infelizmente, ela vai ter que experimentar o mal. Porém, no mal, Deus vai ser com ela. Dentro do mal, dentro da adversidade, Deus vai estar com aquela pessoa. É o que acontece com José. Deus não livra José do mal dos irmãos, da maldade dos irmãos. Mas não foi Deus que colocou a maldade no coração dos irmãos. O inimigo ali, porque assim, o maior inimigo do diabo são os cristãos. E por isso que fala, né? Todo crente é inimigo do mundo, né? Então, quando você tem um plano com Deus, você tem um caminho com Deus, você se torna inimigo do mundo. Então, o mundo começa a tentar fazer o impossível, tudo o que puder, para te desviar dos caminhos de Deus, né? Para tentar te tirar daquela rota que Deus traçou para você. E José tinha uma rota com Deus, José tinha um plano com Deus. E o plano de Satanás era o quê? Era tirar essa rota
derrota do plano de José. E ele usa o quê? Ele usa os seus, né? Usa os seus ímpios para que ocasionem isso. Então, Satanás, o inimigo, usou os irmãos de José, alimentando a inveja, alimentando a raiva deles. Mas não foi Deus, isso não foi um plano de Deus. Deus tinha um plano na vida de José e José ia ser governador do Egito. Esse era o plano de Deus. Mas o plano de Deus iria se cumprir de outra forma, com os desígnios bons. José ia amadurecer, mas não assim no meio da maldade. Mas como houve um ato mal, houve a liberalidade de uma ação de alguém, então Deus não vai impedir aquilo. Então, mas Deus estará com você e fará dentro daquele mal que te causaram acontecer o que tinha que acontecer na tua vida. Então, na verdade, tudo que ocorre na vida de José realmente coopera para alcançar o objetivo. Então, muita gente fala, né? Na verdade, Deus fez com que os irmãos de José vendessem José. É mentira. Deus não fez com que os irmãos de José vendessem José. Igual é a mesma coisa de Jesus. Deus não fez com que Judas traísse Jesus. Deus não fez, o plano de Deus não era que Judas traísse Jesus. O plano de Deus nunca é levar ninguém à condenação, nunca é levar ninguém à prática do pecado, nunca é tentar ninguém. Então, ali são coisas do inimigo, que o inimigo tenta fazer, né, para tirar dos caminhos de Deus. Porém, Deus, mesmo em meio àquele mal que é praticado, ele ainda segue os desígnios dele, igual Jesus Cristo. O plano de Deus era realmente a crucificação de Jesus Cristo para que nós fôssemos mortos, a nossa morte fosse cumprida por meio de Jesus Cristo e nós fôssemos ressuscitados nele. Então, não necessariamente ia acontecer da forma como foi, né? Se não Judas não tivesse traído Jesus, ia acontecer a crucificação, ia acontecer a ressurreição, ia acontecer, tudo ia acontecer conforme os planos de Deus, mas ia acontecer de alguma outra forma. Deus ia usar alguma forma para fazer. É a mesma coisa José. Se os irmãos de José não tivessem vendido José, Deus ia arrumar uma forma de colocar José como governador do Egito, mas ele ia fazer pelos planos perfeitos dele, que incluem o que é bom, o que é perfeito e o que é agradável. Deus não ia se utilizar do mal. Quem se utiliza do mal somos nós. Então, a nossa maldade não pode ser impedida por Deus. Então, o que Deus faz? Deus, em meio à maldade, fica com os seus. Então, em meio à tribulação, em meio à provação, Deus está ali com aqueles que são seus. É isso que acontece na vida de José. Não é que os irmãos dele foram usados por Deus para vender José. Não, Deus não tem planos ruins na vida de ninguém. Deus não tinha planos de os irmãos de José venderem José. Na verdade, o mal se aproveitou de uma brecha sentimental dos irmãos, que foi crescendo com aquela raiva, aquela indignação e aquela injustiça que eles sentiam. Então, o mal achou uma brecha ali no coração deles e foi alimentando aquilo. Então, foi por conta disso que isso aconteceu, mas não era um plano de Deus, não foi o plano de Deus esse mal na vida de José. Nunca é um plano de Deus um mal na nossa vida, mas Deus não nos tira de passar aquele mal. Se alguém pratica um mal pra gente, infelizmente a gente tem que sofrer aquele mal. Mas Deus é com a gente dentro daquele mal. Então Deus não nos abandona. Aí então agora a gente vai falar sobre o capítulo 39 do livro de Gênesis, o versículo 1. Aí no capítulo 39, no versículo 1, diz o seguinte: e José foi conduzido ao Egito, e Potifar, um oficial de Faraó, capitão da guarda, um egípcio, comprou-o das mãos dos ismaelitas, que o haviam levado para lá. Então a gente lembra que eles haviam vendido José para uma caravana, era uma companhia de ismaelitas e midianitas, né? Então eles venderam, ora a Bíblia fala que eram ismaelitas, ora a Bíblia fala que eram midianitas. O fato é que eles andavam muito juntos, eles andavam unidos ali e até parecia a mesma tribo, porque eles eram muito parecidos, né? Então eles andavam juntos, grudados. Uma hora fala midianita, outra ismaelita, mas o fato é que eles andavam grudados como se fossem irmãos, né? Mas na verdade não, um é descendência de Ismael e um é descendência de Quetura, né?
Um é descendência de Abraão com a Quetura, que foi a mulher que ele casou depois de Sara, e um é a descendência de Abraão com Agar, a escrava de Sara. Então eles se juntaram e ficavam juntos ali, né? Então a gente vê que José, quando chegou ao Egito, ele foi vendido rapidamente, né? Um menino novo, de 17 anos, com os dentes bons, com um corpo bom, corpo saudável, unhas boas, tudo bem, falava bem, era instruído, sabia ler e escrever, então ia ser vendido rápido no mercado. E ele foi vendido, né, para Potifar, que é um oficial do faraó do Egito, né? E esse Potifar, ele era o capitão da guarda. É muito importante saber que ele era o capitão da guarda, porque mais para frente vai fazer diferença para a gente essa informação. Então, o Potifar, ele é o capitão de toda a guarda do faraó. Então, toda a guarda, todos os guardas do faraó prestam informações, prestam submissão a esse homem, a Potifar. Isso é muito importante, que no capítulo que vem, nos próximos capítulos, vai ser importante esse cargo dele, né? Para a gente ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. Aí no versículo 2. E Deus estava com José, e ele era um homem próspero, e ele estava na casa de seu senhor, o egípcio, né? Então, o que que acontece? Quando os escravos, eles eram... haviam vários tipos de escravos nessa época, né? Tinham escravos nessa época que eram escravos de guerra. Você tomava uma cidade, pegava aquele povo e levava cativo. Aqueles eram escravos. Os escravos de guerra, eles eram usados para trabalho árduo, trabalho na rua, trabalho braçal no sol, debaixo do sol. Mas aqueles escravos que eram comprados com o dinheiro da pessoa, eles eram escravos domésticos. E foi isso que aconteceu com José. José foi comprado com o dinheiro de Potifar. Então, José era um escravo doméstico. José foi levado para a casa de Potifar, né? E nisso, quem olhasse, né, a situação de José assim, pelos olhos físicos, né, ia dizer: nossa, mas Deus não é com ele, né? Imagina, esse homem, menino só sofre, coitado, vendido pelos irmãos e agora foi na casa de Potifar, é um escravo, um homem livre virou escravo, tal. Mas a gente vê que aqui faz questão de falar no versículo 2 que Deus era com ele e por isso que ele era próspero, né? Então, mesmo em meio à adversidade, né, que você olharia assim para a situação de José, hoje em dia, os crentes como são, as pessoas como são, olhariam e iam falar: esse daí cometeu algum pecado, Deus não é mais com ele. Porque, infelizmente, tem muito disso, né? Hoje em dia, qualquer pessoa na situação de José que passasse por uma dificuldade assim como José está passando, ia ser julgado, ia falar: ah, não, Deus não é mais com ele, ele fez algum pecado, alguma coisa aconteceu. E a gente vê que aqui Moisés faz questão de tirar isso, de falar: não, gente, não tem nada a ver, não é porque você está com Deus que você vai viver numa bolha de flores, não tem nada a ver com isso. Você pode estar em comunhão completa com Deus e vivendo um grande tormento na tua vida. Tudo tem a ver com o propósito. O problema é que as pessoas querem alcançar o milagre, mas não querem viver o processo, né? E isso era um processo na vida de José. Então hoje a gente vê, né? Hoje o crente falaria: olha, esse daí se perdeu, Deus cometeu algum pecado grave, tá pagando, alguma coisa ele fez. Se tá passando por isso é que merece, Deus sabe o que faz. Então a gente quer julgar o que a gente não sabe, porque do mundo espiritual a gente não entende. E então aqui Moisés deixa bem claro: e Deus estava com José. Então você olha assim, se fosse hoje, você olha: caramba, o cara foi vendido, foi dado como morto, é agora escravo, um homem que era livre, que era chefe dos irmãos, que era o preferido lá da casa do pai dele, que era o mimado, o cara era mimadinho de tudo, agora é escravo, agora tem que servir. Aquele que chefiava os irmãos, agora é obrigado a servir, né? Então a gente fala: ah, esse daí caiu, né? Caiu. Tá, porque ele fala de Deus ainda, a gente vai ver que ele ainda fala de Deus, né? Se fosse hoje, a pessoa ia falar: ah, tá na igreja, tá falando de Deus, mas tá com o pé fora, não tá com Deus, não. Tá na igreja, mas não tá com Deus. E é isso que acontecia aqui, né? Porque José falava de Deus, a gente vai ver que o José falava de Deus, José era temente a Deus, mas ele passava por momentos difíceis na vida, e as pessoas não aceitam que pessoas cristãs, pessoas que tenham propósitos enormes na vida, propósitos grandes na vida,
coisas extraordinárias para viver, possam viver momentos ruins, momentos péssimos na vida, né? Então esse é o caso de José. José viveu um péssimo momento na vida, mas mesmo em meio ao péssimo momento dele, ele era próspero. Então, mesmo em meio à miséria que ele se encontrava, ele conseguia achar graça sobre aquele que estava acima dele. Então, aquele que olhava para ele conseguia dar um favor a ele, né? Via graça nele, se alegrava em olhar José e dava para ele um favor. Então, aqui no versículo 2, Moisés dá uma clareza, faz questão de falar que Deus era com José, né? Porque senão poderia haver essa dúvida, né? Quando a gente lê a Bíblia, acontece alguma coisa e caso Moisés não tivesse explicado aqui, as pessoas podiam falar, então José mereceu, né? Era realmente José mereceu, José tinha que ser escravo, José não estava com Deus, não, José estava mentindo que estava com Deus. Então aqui Moisés tira isso, fala, não tenham dúvida, José era com Deus, né? Deus era com José. Aí ele fala no versículo 2: e o Senhor estava com José. Deus estava com José e ele era um homem próspero. José era um homem próspero e ele estava na casa do seu senhor, o egípcio, Potifar. Aí no versículo 3: e o seu senhor, Potifar, né, viu que Deus estava com José e que Deus fazia tudo prosperar na mão de José. Potifar não conhecia o Deus de José, porque Potifar era um egípcio. Lá no Egito haviam outros deuses. Então, se na Bíblia, no versículo 3, fala que Potifar chegou à conclusão de que o Deus de José era com José, é porque José fazia questão de falar que ele tinha um Deus. Então, quando falavam alguma coisa para José sobre os deuses do Egito, José falava: não, eu tenho o meu Deus. Eu tenho o meu Deus. Então José deixava claro que ele tinha o Deus dele. Mesmo ele estando ali em meio à adversidade, mesmo ele estando ali em meio a um local totalmente pagão, com uma outra cultura, com outro costume, mesmo ele sendo obrigado a servir aquele povo de um outro costume, aquele povo pagão que adoravam deuses falsos, ele ali manteve-se com o Deus dele. Então, o que nos leva a crer que como que Potifar sabia, né, que Deus era com José, se Potifar não conhecia o Deus de José? Potifar só conhecia os deuses do Egito. É porque José falava. Então José falava do Deus dele. Por isso que Potifar fala: não, realmente, esse Deus que José fala é com ele. Porque ele fala que esse Deus é o Deus dele, então ele está prosperando, é o Deus dele que está fazendo ele prosperar. Então esse Deus é com ele mesmo. Então a gente vê que em meio à adversidade, em meio ali à calamidade que ele vivia, né, que ele exaltava o nome de Deus. Ele podia falar: ai Deus, olha onde eu tô, ó Senhor, agora eu tô escravo, era melhor eu ter morrido, porque eu não morri, para eu ficar servindo agora esses pagãos aqui. Ele não julgava o povo de lá, ele apenas falava: o meu Deus é o Deus único. Pronto. Ele não ficava batendo boca com o povo do Egito, ele não ficava fazendo nada. Tem gente que quer bater boca, né, com outro povo. Ele não fazia isso. É que nem o Daniel na Babilônia. Tem gente que não aprende, tem cristão que não aprende. Eles querem bater boca e querem convencer o outro no grito. Só falta bater no outro para tentar convencer o outro para seguir o seu Deus. E a gente aprende isso com José e Daniel, que não é assim. Eles estão lá no meio de uma outra cultura, de um meio de adoração de deuses estranhos, e eles falam ali firmemente: não, meu Deus é tal. Se você ver algo acontecer na minha vida, é o meu Deus. Eu já deixo claro que é o meu Deus que está fazendo, porque eu sirvo o meu Deus. Então aqui aconteceu isso com José. José fala: olha, o Deus que eu sirvo é tal. Então, se José começa a prosperar, eles vão ver, não são os deuses do Egito que estão fazendo José prosperar, é o Deus de José, porque José fez questão de falar que ele tem Deus dele, né? Então, não, é o meu Deus. E assim, o Potifar começou a ver que esse Deus que o José tanto falava, realmente era com José, porque José prosperava. Porque se ele rejeitava os deuses do Egito, os deuses do Egito não iam servir a ele. Então, quem é que servia a ele? O Deus que ele fala que ele serve. Então, ele realmente estava sendo próspero pelo Deus dele. Então, isso rendeu até um testemunho para Potifar. Então, Potifar testemunhava a prosperidade de José em Deus, né? Então, no versículo 4 diz: e José encontrou graça aos olhos de Potifar. E então José serviu a Potifar.
E então Potifar fez José como supervisor da sua casa e tudo que ele possuía colocou na mão dele, né? Então, Potifar gostava tanto de José, se agradou tanto de José, que Potifar ele começou a confiar demasiadamente em José. Falou: "Não, esse homem é um homem de Deus. Esse homem é um homem abençoado. Eu quero que esse homem faça isso para mim. Eu quero que esse homem faça isso não sei o que para mim. Ah, eu quero andar com esse homem." Sabe aquela pessoa que a gente quer andar com ela, porque se a gente andar com ela, a gente vai ser abençoado? José era assim. Então, Potifar, ele percebeu isso. Ele percebeu que em José havia alguma coisa ali. Então Potifar falou: "Não, não, você vai ficar para perto de mim." Então Potifar trouxe ele para perto dele e para que ele dominasse sobre tudo. Já que tudo que José colocava a mão prosperava, então agora ele ia pôr a mão em tudo, porque tudo ia prosperar, né? Então Potifar começou a perceber que era bom ter a presença de José, porque a presença de José trazia bênção. Então ele queria ali que José tivesse presente em sua casa e que a mão de José trazia bênção. Então ele colocou sobre a mão de José toda a casa dele para que José governasse sobre a casa dele. Aí no versículo 5. E aconteceu que desde o tempo em que ele, né, Potifar, o fizera supervisor sobre sua casa, então aqui José era já supervisor da casa de Potifar. Ele era um maioral na casa de Potifar. Acima de José só estava Potifar. Então, José era o tal na casa de Potifar. Acima de José, só o dono da casa, não tinha mais ninguém ali. Ele era mandava em tudo, só não mandava na comida, a gente vai ver. Mas de resto, ele mandava em tudo. Aí, no versículo 5 fala: "E aconteceu que desde o tempo em que ele, né, o José, era supervisor da casa de Potifar e, sobretudo, que possuía, né? Ele era não só ele não só supervisionava a casa de Potifar, ele supervisionava os bens que estavam fora da casa de Potifar. Por exemplo, se o Potifar tivesse uma fazenda fora da casa dele, José supervisionava a fazenda. Se Potifar tinha outros bens fora ali, um gado, alguma coisa fora ali da casa dele, José também governava. José, ele supervisionava todos os bens, não era só a casa de Potifar, ele supervisionava todos os bens de Potifar. Então, assim, Potifar nem ligava mais para os bens dele, porque ele confiava tanto em José que ele deixava José supervisionar os bens dele, ele não conferia nada. José, ele acreditava piamente em José, deixava José conferir tudo. José era um homem, a gente vê que não foi à toa que Jacó tinha colocado ele como supervisor dos irmãos dele. José realmente era um homem disciplinado, parece que José era um homem disciplinado, José era um homem que tinha o dom de governo, ele tinha o dom para administrar, ele tinha um dom de administrador. E Jacó já tinha observado isso, porque Jacó tinha colocado ele como supervisor dos irmãos. Então agora Potifar também observa isso, também percebe isso e coloca ele como supervisor de toda a casa dele, casa e bens, tudo que Potifar tem está nas mãos de José, exceto a mulher dele, né? Mas de resto, tudo fica nas mãos de José. Aí no versículo 5 diz: "E aconteceu que desde o tempo em que Potifar fizera José como supervisor de sua casa, e sobretudo o que possuía, ele era supervisor de tudo que Potifar possuía, Deus abençoou a casa do egípcio por causa de José." Então aconteceu com Potifar a mesma coisa que acontecia com Labão. Quando Jacó estava trabalhando na casa de Labão e Labão começou a enriquecer, porque Labão era o escravo de Jacó era o escravo de Labão para pagar a Lia e a Raquel. É a mesma coisa agora. José tem o domínio sobre tudo, ele é o escravo, né, de Potifar, então ele tem o domínio de tudo, ele domina tudo, ele administra tudo, a bênção é sobre ele, porém o bem não é dele, então a bênção vai para o dono do bem. Foi a mesma coisa no caso de Labão e de Jacó, né? Então aqui acontece isso também. Então a casa de Potifar começou a ser abençoada por causa de José.
E a bênção de Deus estava sobre tudo que ele possuía na casa e no campo. Então a gente vê que ele tinha também bens no campo, né? Ele devia ter gado, alguma coisa no campo. Então ele tinha uma prosperidade. Desde que José começou a governar sobre a casa dele, ele viu que algo aconteceu ali extraordinário e começou a render, começou a crescer. E falou: não, esse homem é um homem abençoado. Aí no versículo 6 diz: e ele, né, Potifar, deixou tudo que ele tem, todos os bens dele, na mão de José. E ele não sabia mais o que ele possuía. Ou seja, ele confiava tanto em José que ele não ia fazer igual Labão, porque Labão ainda não confiava em Jacó. Labão ia lá e conferia. Ele não, Potifar não. Ele deixava nas mãos de José, o gado teve cria, ele não ia pedir satisfação, ele confiava em José, que José não ia roubar aquele gado para vender, para fazer nada. Então, o bem dele multiplicava e Potifar não pedia contas, não pedia para José dar contas, não pedia nada disso, porque ele confiava extremamente em José. Então, José tinha uma habilidade ali que ele confiava no caráter de José, né? Na honradez de José, ele confiava ali no caráter de José. Então, ele não conferia. O bem dele ia ali multiplicando, ia crescendo, ele não conferia nada, não pedia para José dar contas de nada, para escrever o que entrou, o que saiu, não pedia nada. Então, era José que administrava tudo e ele não tinha que dar contas para Potifar. Aí nisso é como se fosse um homem livre, né? José era como se fosse ali um homem livre e um homem próspero. Ele começou a crescer dentro da casa de Potifar. E nisso ele foi para lá com 17 anos, né? Que a gente lembra. Aí aqui fala, no versículo 6, que Potifar somente dava conta do pão que comia. Quando fala que ele dava conta do pão que comia, é que assim, a única parte que Potifar ficava à frente e cuidava era a parte da comida. José não podia cuidar da comida. Por quê? Porque José era estrangeiro. José tinha um outro costume alimentar. Então José não podia ficar à frente da cozinha, mandando na cozinha o que ia ser feito de almoço, o que ia ser feito de janta. José não podia falar, porque o costume alimentar de José era diferente do costume egípcio. Então, quem ficava à frente da cozinha, ordenando o que ia ser feito de almoço, de café da manhã, de café da tarde, era Potifar, porque José não ia saber falar da alimentação, porque a alimentação de José era diferente, a alimentação hebreia é diferente dessa alimentação pagã. Então, eles comiam, por exemplo, no Egito, alimentos, animais que são considerados imundos para os hebreus. E José não come, porque é um animal imundo. Então José jamais falaria para fazer um animal imundo. E agora já Potifar já falaria. Então Potifar tomava conta da cozinha. A única coisa que ele tomava conta era da cozinha, porque a alimentação era diferente ali, né? Dos hebreus e dos egípcios. Aí no final do versículo 6 diz: e José era uma boa pessoa. Fala uma boa pessoa significa internamente mesmo, de caráter. Ele era bom, ele era uma pessoa agradável para Deus, sabe? Ele era uma pessoa que alegrava a Deus. O caráter dele era um caráter que alegrava a Deus. E fala que ele era formoso à vista. Quando na Bíblia fala que ele era formoso à vista, fala no mesmo termo que falava da mãe dele, usa a mesma palavra que usava para indicar a mãe dele, a Raquel. Então quer dizer que ele tinha uma beleza, que ele era perfeito. A estrutura óssea dele era perfeita, a pele dele era perfeita, o rosto dele, quer dizer que ele era belo, um homem lindo, era um galã, ele era lindão. É isso que quer dizer assim a Bíblia, né? Ele era muito lindo, José era um homem belo. Aí no versículo 7 diz: e aconteceu que depois destas coisas, né? Ou seja, aconteceu que com o passar dos anos, José chegou mirradinho, né? Um homem com 17 anos é mirradinho ainda, é magrinho, meio magrelinho, é mirradinho ainda. Então ele chegou na casa de Potifar e ele foi crescendo, os anos foram passando, ele foi virando homem. Então ele foi tomando corpo de homem, tomando jeito de homem, então ele foi virando um homem ali dentro da casa de Potifar. Aí aqui fala no versículo 7, e aconteceu que depois dessas coisas, ou seja, depois que ele cresceu passou um tempo, ele cresceu dentro da casa de Potifar, cresceu de tal forma que ele fazia tudo sozinho, Potifar não conferia nada, então deve ter passado alguns anos. Então agora ele já era um homem feito, né? Era um homem bonito, e feito, né? Já devia ter um corpo bonito, tudo, então devia chamar atenção.
Aí fala aqui que então, depois disso, dessas coisas, depois de passado alguns anos e ele ter tomado o corpo, ter ficado mais chamando mais atenção, a esposa de Potifar começou a olhar José com desejo, começou já a desejar José, já começou a olhar para José e já ver ali malícia, já começou a desejar se deitar com ele, né? E aqui, aí ela fala no final do versículo 7, ela dizia: "Deita-te comigo", né? Então aqui a fala, a gente vai ver que a fala dela, quando ela fala deita-te comigo, ela fala, ela não fala pedindo, ela fala mandando. Então parece que ela tinha o costume de falar para os escravos se deitarem com ela e eles se deitarem, eles prontamente obedecerem ela. Porém, José não vai fazer isso. Então ela não pede. A gente vê que aqui não é uma pergunta. Ela fala, deita-te comigo. Ela tá pedindo, tá falando para ele deitar com ela. E ele não vai deitar com ela. Então ela tinha esse costume, ela não havia saboreado a rejeição, né? Ela não era acostumada a ser rejeitada, ela era acostumada, é meu servo, ele me serve, eu tô mandando ele se deitar comigo, ele tem que se deitar comigo, ele é meu escravo, tem que deitar comigo. E ela pensava assim, e ela mandou ele deitar com ela. Aí no versículo 8 ele responde essa investida dela. Aí no versículo 8 José fala, José se recusa, né? Mas ele se recusou e disse para a esposa de Potifar assim: Eis que meu senhor não sabe do que está comigo na casa, e ele confiou tudo o que tem nas minhas mãos. Não há ninguém maior na casa do que eu. Tampouco me negou coisa alguma, senão você, pois você é a mulher dele. Como então eu poderia fazer tamanho mal e pecar contra Deus? Então aqui José fala assim, olha, eu não sou um escravo qualquer. Ele tá querendo falar para ela, né? Eu não sou escravo qualquer. Eu sou aqui o mais importante abaixo do teu marido. Você não tá falando com qualquer pessoa. Ele primeiro situa ela, né? Você não tá falando com qualquer pessoa. Eu sou aqui a pessoa mais importante dessa casa abaixo do teu marido. Teu marido me colocou nessa posição. Ele não confere nada do que eu faço. E ele foi muito claro comigo. Eu posso colocar a mão em tudo que eu quiser. Porém, em você eu não vou colocar, porque você é a mulher dele. Aí aqui ele fala como se ele quisesse lembrar para ela: você é casada, você lembra, sabe? Querendo reprimir ela. Tá? Você é casada, você lembra? O que você tá fazendo aí? Seu marido foi generoso comigo e você é casada e tá querendo o quê? Aí ele tenta chamar a atenção dela. Aí no final ele fala: como então eu poderia fazer tamanho mal e pecar contra Deus? Então aqui ele fala, né? Ele não fala em pecar contra Potifar, né? Ele não fala assim, como que eu cometeria tal mal e pecaria contra o meu senhor, né? Contra Potifar que me confiou a casa inteira dele. Não, ele não fala isso. Ele fala assim, como eu poderia fazer mal ao meu senhor, né? Como eu poderia fazer esse mal a Potifar, um homem que confiou em mim, que entregou tudo em minhas mãos, como eu faria um mal desse na vida dele, um mal desse para ele, e eu pecaria contra Deus, porque ele reconhece o maior pecado não é contra aquele que você está cometendo, mas é contra Deus. Então ele falou assim: eu não faria isso, eu vou pecar contra Deus, eu jamais me deitaria com a senhora, eu não faria um mal desse para Potifar, que confiou em mim, eu não cometeria esse mal com Potifar, e eu não pecaria contra Deus, eu estaria pecando contra o meu próprio Deus, o Deus que eu sirvo, eu jamais faria isso, né? Então ele deixa bem claro que o pecado aqui, ele está preocupado em não cometer um pecado contra Deus, né? Então, porque essa fala de José é muito importante, porque se José tivesse colocado o temor dele em cometer o pecado contra a pessoa de Potifar, talvez se fosse uma outra pessoa ele cometeria o pecado, porque ele estaria sendo preso de cometer o pecado por conta da pessoa de Potifar e não por causa de Deus. Agora, quando você coloca Deus acima, você fala: não, eu não vou cometer esse pecado contra Deus. Então, ou seja, pode vir quem for, pode vir meu maior inimigo, a mulher do meu inimigo, dar em cima de mim, eu não vou me deitar. Porque se ele não falasse isso, que ele não pecaria contra Deus, daria a entender o quê? Ele não vai se deitar com a mulher de Potifar porque ele é amigo de Potifar. Ele não vai fazer isso com um amigão dele. Agora, se fosse um inimigo, ele ia deitar.
porque ele não cometeria o pecado contra Potifar, mas contra um inimigo dele ele cometeria. Então ele deixa claro que ele não cometeria esse pecado com ninguém, contra ninguém, porque o pecado é contra Deus que ele estaria cometendo. Não, porque às vezes a pessoa vai argumentar, ah, meu inimigo, então ele merece. Não, que você estaria pecando contra Deus, né? Então é muito importante essa colocação de José. A gente vê assim um alto nível de respeito de José com Deus, né? Que ele era um homem assim íntegro, né? Aí no versículo 10 fala: E aconteceu que, enquanto ela falava com José, dia após dia, ele não lhe ouvia para deitar-se com ela ou para estar com ela. Ou seja, ela era uma mulher chata, ela ficava no pé dele. Ele passava pela casa, ela ficava enchendo o saco do homem. Era uma tentação, Jesus do céu. Aí fala que ele não dava ouvido, ele procurava nem ouvir. E realmente, ele era muito inteligente, porque assim, se você começa a dar ouvidos àquilo, pode ser que a sua carne pula, né? Sua carne pule, assim, e você fala, olha, sou gatão, tá dando em cima de mim, né? Aí você já cai na vaidade, uma coisa já vai levando a outra, daqui a pouco você tá lá deitado com a mulher, né? E ele não dava ouvidos, ele sequer dava ouvidos, porque tem gente que às vezes, ah, só ouvir não tem problema não, né? Não tô fazendo, só tô ouvindo. Ele não, ele nem ouvia, porque era uma porta que ele abria, né? Se ele abrisse o ouvido, era a porta que ele ia abrir, uma porta vai abrir na outra porta, e daqui a pouco ele ia estar lá deitado com a mulher. Então ele não dava ouvidos para ela. Ela falava com ele, ele sequer significa que, por exemplo, quando ele estava em algum lugar, ele não ficava parado pensando, poxa, olha, ela tá doidinha por mim. Não, ele não ficava. Significa que ele tinha uma consciência assim que aquilo era errado e ele não queria alimentar aquilo, né? Então, realmente, a gente às vezes pensa que ele fugiu, ele rejeitou porque ela era feia, porque ele não queria, não, não é isso. Ele queria. O fato dele não. Para a gente ver da forma como ele reage, significa que ele queria, o corpo dele queria, mas ele sabia que aquilo não era certo. Então, é claro, o nosso corpo vai dar impulsos, a gente vai sentir vontade, a gente vai ser tentado, mas cabe a nós lutarmos para fugir desse impulso do nosso corpo, que é o que José vai fazer, né? E realmente isso mostra que ele queria, ele estava tentado ali, ele tinha uma tentação grande ali. Então aqui fala que ele sequer dava ouvido para ele não ficar pensando, ele não dava bola, ia fazendo as coisas, corria dela, ela estava num cômodo, ele ia para outro. Então ele procurava correr daquilo porque ele sabia que era uma tentação que ele não ia conseguir lidar com aquilo, né? Era uma tentação que realmente estava pegando ele de uma forma, né? Então não é que ele não tinha o desejo, né? Às vezes a pessoa pensa, ah, mas foi fácil porque ele não tinha vontade. Não. Pelo que a Bíblia fala, pelo que parece, ele tinha vontade, dava nele o desejo, mas ele corria. Ele via que o negócio estava ficando sério, ele corria de perto. Então ele começou a ver que o negócio ficou insistente, ele começou a correr dela. Começa a falar aqui na Bíblia que quando ela tá em um cômodo, ele corre para outro, ele fica indo para outros cômodos, ele foge dela. Então ele queria. Se ele precisou chegar a esse ponto de correr fisicamente, é porque ele queria. Então não dava para ele lutar fisicamente ali que ele ia acabar fazendo errado. Então ele corria dela. Então não é que ele, foi fácil para ele, um homem de Deus. Não, ele era um homem de Deus, Deus era com ele, mas ele precisou resistir à tentação seriamente ali. E a tentação, quando a tentação vem, não vem uma tentação zoada pra gente, vem uma tentação que a tentação, né? Não, você não vai ser tentado por um homem feio, ruim, com uma fisionomia feia, ruim e tal. Não, você vai ser tentada por um homem bonitão, por um homem que tenha boa lábia, por um homem que vem todo carinhoso. Essa é a tentação. Realmente, a tentação é algo que faz a gente babar, assim, que faz o olho saltar. E realmente foi isso que aconteceu com José. Era uma tentação que fazia realmente ele olhar para aquilo. Então, o que ele começou a fazer? Ele começou a desviar o olhar, ele não olhava mais para ela, ele procurava não ouvir ela falando, então ele corria da tentação. Aí no versículo 11 fala:
E aconteceu que, certo tempo, José entrou na casa para fazer seu serviço, e não havia ninguém dos homens da casa ali dentro. Então aqui a gente vê que ele foi lá dentro para trabalhar, não tinha ninguém lá dentro como testemunha, mas ao redor da casa eles estavam trabalhando ali, né? Estavam na piscina, trabalhando, limpando piscina, estavam limpando quintal, estavam limpando lá em volta. Mas dentro da casa, ali na Arapuca com a doida, só tava José. Entrou José ali de jeito. Aí no versículo 12 fala: E ela, né, a doida, apanhou ele pelas vestes. Gente, quando fala que ela ficou com a roupa dele na mão, ela ficou com a roupa dele na mão. Nessa época se usava uma túnica, é tipo um vestidão. O homem usava um vestidão. E os escravos, ainda mais na posição de José, eles usavam também. Então ele usava uma túnica, era uma peça superior. Ele tinha. É como se, por exemplo, hoje fosse sutiã e calcinha, a gente põe sutiã e calcinha e coloca um vestidão por cima. Embaixo só tem o sutiã e calcinha. Ele era a mesma coisa, ele tinha um vestidão por cima e embaixo ele tinha a roupa íntima dele. Ela agarrou ele pelo vestidão. O negócio foi tão brabo ali que ele fez assim e saiu do vestidão e saiu só de cueca correndo. Ele deixou o vestidão com ela. Então, isso que aqui tá falando no versículo 12. Ele largou a veste dele com ela. Na hora que ela puxou assim pela roupa dele, querendo pegar ele à força, porque ela não era boba. Ela via que ele a queria, que ele a desejava. E realmente ele desejava, mas é, ele segurava aquela tentação, ele ia contra aquele pecado, ele resistia àquilo, mas ela percebia que ele a queria e realmente ele devia querer essa mulher, mas ele era convicto que ele não ia pecar contra Deus. Ele falou, não, não vou pecar contra Deus, não vou fazer isso. Aí ela vai vendo que ele tá ali fugindo dela porque ele não pode lutar cara a cara com ela, que ele não resistiria, porque ele começa a fugir da presença dela. Então ele não consegue olhar para ela, vira o olhar, sai do cômodo, vai para outro. Então ela fala: Ah, eu vou pegar ele de jeito, agarrar ele assim na roupa, olhar no olho, ele não vai resistir. Então ela fez isso. Ela pegou ele pela roupa, agarrou ele assim, olhou no olho, querendo pegar ele. Aí realmente o que ele faz? Ele não conseguiu, ele não tinha como lutar contra aquilo. Então o que ele faz? Ela agarrada assim nele, ele vai e começa a tirar a roupa assim, ó, e sai, deixou o vestido na mão dela e foi embora de cuecão. E realmente, na Bíblia fala, né? Quando a nossa carne nos tentar, a gente deve fugir da tentação, na Bíblia fala. A gente não deve lutar contra a carne, a gente deve fugir da carne, porque a carne é algo complicado para a gente lutar contra. Na Bíblia fala que a gente pode lutar, expulsar demônios, a gente pode fazer grandes proezas assim, né? No mundo espiritual. Mas com relação à carne, na Bíblia deixa muito claro: quando houver algum confronto com a sua carne quiser ceder à tentação, corra. A gente tem que fugir, tem que fazer o que José fez. José foi certo. Tem que correr, tem que fugir. Quando a gente pensa que a gente pode resistir enfrentando a tentação, a carne ela não consegue. Porque assim, a gente vai estudar mais para frente, no plano da salvação, nós somos restituídos ao nosso estado original, né? Então, por meio de Jesus Cristo, nós voltamos ao estado original, nosso espírito é reavivado. A primeira coisa que é trabalhada é a alma, né? Então, o espírito é reavivado, a gente tem que começar a trabalhar a nossa alma. A última coisa que é trabalhada é a carne. A carne é a última coisa que se é trabalhada. Então não adianta a gente lutar contra a carne. Por que que acontece? Existem muitos homossexuais que eles se convertem, né? Eles são convertidos, vão para a igreja, só que a igreja ela é muito ignorante. Tem que ter consciência disso. Quando você começa a aceitar a Cristo, quando você começa a ouvir a palavra de Deus, a primeira mudança que há é na sua alma, pelo seu entendimento. Mas mesmo assim é uma mudança constante, você tem que lutar todo dia por essa mudança. Mas na carne você não muda. O que muda, o que nasce de novo é o espírito. Sua
alma e seu corpo não nascem de novo. O que nasce de novo é o espírito. Então a alma e a carne é a mesma. Então a sua alma tem que ser trabalhada para você resistir. Porém a carne não vai mudar. A carne está acostumada àquilo. Então ela vai continuar pedindo. Então o que que acontece? Um homossexual que estava vivendo numa vida homossexual, ele agora já tem entendimento do mundo espiritual. Então ele agora quer seguir aquela realidade na vida dele, porém ele ainda vai ter desejos homossexuais, porque a carne dele ainda vai pedir. Mas isso não quer dizer que ele não está com Deus, porque estar com Deus depende do seu entendimento. A fé é um decidir, a fé é uma decisão na nossa vida, a gente decide crer. Então, muitas vezes a pessoa julga, né? Mas é muito complicada essa parte de homossexuais, prostituição, caso também de drogas. Por quê? Porque a sua carne pede. Você tem que trabalhar a sua carne e não é uma coisa fácil. A última coisa que a gente trabalha é a carne, porque primeiro é a alma, né? A alma vai nos dando o entendimento e a alma vai decidindo o que ela vai alimentar. Se a alma vai alimentar a carne ou se a alma vai alimentar o espírito. E a gente vai vendo isso. Porém, a carne vai sempre chamar. A carne chama, nós somos feitos de carne, nós somos feitos de um corpo corruptível, então sempre vai chamar o nosso corpo. Então, por isso que a Bíblia fala, quando sua carne chamar para o pecado, corra, fuja. E é o que a José fez aqui, e é isso que a Bíblia fala. Se você for tentado na carne, não fique lá brincando. Tem gente que quer brincar com fogo. Você não pode brincar com fogo porque você vai se queimar. Tem gente que quer ficar, eu sou forte, eu aguento, vamos lá. E não aguenta. Porque o que, que acontece? Se você começa a ir no jogo da carne, você vai no jogo da carne, mesmo que você não ceda naquele momento, quando você chega em casa, a sua carne começa a trabalhar na tua alma. Então, aquilo que você praticou na carne começa a vir para tua mente, para tua alma. Então, o que era antes uma brincadeira inocente começa a virar um desejo. Porque você começa a parar e se imaginar, como será o beijo? Você começa a se imaginar beijando, começa a imaginar ficando com a pessoa, começa a imaginar fazendo tal coisa, porque a sua carne começa a alimentar a sua alma. Porque a alma é uma Maria vai com as outras, né? A alma ela não tem discernimento, a alma não tem noção. A alma é uma coisa que você é uma esponjinha. Ela vai ser cheia daquilo que a gente encher ela. Se nós enchermos ela com o mundo espiritual, ela vai ser cheia de coisas espirituais. Se a gente encher a alma de coisas carnais, ela vai ser cheia de coisas carnais. Então, aquela pessoa que passa o dia inteiro vendo notícia de tragédia, essas coisas, ela tá enchendo a alma dela disso. Ela tá fazendo um devocional de tragédia. Então, a gente tem que ter cuidado com o que a gente enche nossa alma. Então, na Bíblia fala realmente que a gente tem que correr. Quando chegar essa tentação, igual aconteceu na vida de José, tem que correr, não tem que lutar contra ela. E José foi perfeito nisso. José é o exemplo exato, porque José queria. Mas José tinha plena consciência. Onde que é a nossa consciência? Onde que é a nossa mente, né? É na alma. Então a alma de José queria o quê? Os prazeres celestes. Ela falou: não, eu não vou ceder por um minuto para perder o que eu tenho com Deus. Então ele tinha esse discernimento na alma dele. Aí no versículo 12 diz: e ela, né, a doida, apanhou ele à força pela veste, pela roupa dele e disse para ele: deita-te comigo. Ou ela falou: você vai deitar comigo, né? Falando assim para ele. E ele então deixou as vestes dele na mão dela. Ele fugiu e saiu para fora. Então ele deixou a roupa dele ali na mão dela e picou a mula, né? Saiu correndo. Aí no versículo 13: e aconteceu que quando ela viu que ele havia deixado as vestes dele na mão dela e ele havia fugido para fora só de calção, né, de cuecão, ela chamou os homens da casa como testemunha, né? E falou para eles e disse: ó, vejam aqui, ó, a roupa dele aqui, ó. O meu marido trouxe para cá esse hebreu para tirar uma da minha cara, para me ofender, porque ele veio aqui hoje para deitar comigo. Aí eu gritei em alta voz, ele fugiu com medo e a roupa dele aqui na minha mão, ó, para provar que ele tentou se deitar comigo. E ela tava com a roupa dele na mão dela, né? Que ele foi, largou e fugiu, picou a mula. E ela fez isso, essa mulher, né? Aí no versículo 15.
E aconteceu que quando ele ouviu que eu gritei, né, que eu comecei a gritar, ele deixou a roupa dele comigo e fugiu. Então ela fala o quê? Que ele foi a oportunidade perfeita para ela, né? É, em qual momento que ele tinha que ficar pelado? Não tinha explicação para ele dar. Por que, que eu fiquei pelado? A roupa dele tava na mão dela e ele pelado. Eu não tinha explicação para ele, né? Então, para ela foi a justificativa perfeita, né? Foi a justificativa perfeita para ela, né? O que não faz a raiva, a ira, o ódio. Mais uma vez, na vida de José, ele experimenta a raiva e o ódio, porque assim como ele experimentou a raiva e o ódio dos irmãos dele, agora ele experimenta a raiva e o ódio dessa mulher, pela rejeição dele para com ela, né? Aí no versículo 16 fala: E ela guardou a veste dele consigo até que seu senhor voltasse para casa. Então a gente vê que o marido dela não estava viajando, estava longe, e ela, o que, que ela fez? Ela foi guardou a roupa de José, para que quando o marido dela chegasse, ela mostrasse lá a roupa e falasse o que aconteceu, né? A gente vê que assim, José poderia, ele estava lá na casa, ele continuou trabalhando na casa, José. Ele estava com a consciência tranquila, não fez nada, então ele continuou trabalhando como se nada tivesse acontecido. Aí ele poderia o quê? Ele poderia ter ido lá e pego a roupa dele de volta, né? Mas a gente vê que ele não fez isso, ele não foi atrás da roupa dele, ele não foi buscar a roupa dele, deixou a roupa dele com ela, ele não queria nem chegar perto dessa mulher. Então a gente vê que ele nunca deve ter passado pela cabeça dele que ela ia inventar tal coisa, né? Mais uma vez ele foi pego assim pela maldade humana a ponto de inventar alguma coisa para prejudicar alguém, né? Porque os irmãos dele fizeram isso, fizeram marapuca, inventaram que ele morreu para prejudicar ele e venderam ele. E agora essa mulher faz a mesma coisa, uma arapuca para ele e inventa uma história para prejudicar ele. Então, mais uma vez agora ele experimenta a maldade humana, né? E ele vê quais as consequências, o que que acontece, né, por conta dessa maldade humana. Porém, ele mais uma vez não esperava isso, né? Assim como ele não esperava dos irmãos dele, ele não esperava dela também. Como ele era um homem íntegro, um homem de caráter bom, ele não imaginava que a louca pudesse fazer isso. Ele falou: não, não é louca de fazer isso, a gente sabe o que aconteceu, né? Então ele achava que isso não ia acontecer, porque realmente aquela coisa, normalmente a gente tende a colocar no outro aquilo que a gente é, né? Por isso que, infelizmente, pessoas muito ingênuas, muito inocentes, muito boas, acabam sendo feridas, porque elas acham que todo mundo todos são igual elas são, né? Mas não são. E assim foi com José. José achava que ela não ia fazer isso. Aí no versículo 17 diz. E ela, então, falou para o marido dela quando o marido dela chegou, né? E ela disse para o marido dela: O servo hebreu que você trouxe para casa veio para me envergonhar, né? Aí ela quer dizer o que? Ó, tá vendo, Potifar? A culpa é tua. Ele quase me estuprou e a culpa é tua, né? Ela fala assim para ele se sentir irado mesmo. Ela queria a morte de José. Ela o ódio dos irmãos de José por ele era um ódio de inveja, né? Ela já sentiu um ódio por rejeição, então ela sentiu um ódio que queria matar José. Aí no versículo 18, e aconteceu que quando eu levantei a minha voz e gritei, ele deixou as roupas dele comigo e fugiu. E aconteceu que quando o seu senhor ouviu essas palavras, quando Potifar ouviu a mulher dele falando isso, né? E ela falou assim também: Foi desta maneira que o teu servo agiu comigo. Então a ira dele se acendeu. Então ele ficou doido. Potifar falou: Não, tá louco. Aí ele virou o doido mesmo. Aí no versículo 20: E o senhor de José, o Potifar, o tomou, pegou José e levou ele para a prisão. E em um lugar onde estavam presos os prisioneiros do rei. E ele esteve ali na prisão. Então o que que acontece? É, Potifar, lá no Egito, Potifar não poderia ele sentenciar José. Ele não poderia ele matar José. Ele teria que levar o caso dele para o rei sentenciar José.
Ele não poderia ele mesmo matar. Então, por isso que ele não matou. Senão, talvez, se fosse em outros tempos, ele até ele mesmo teria matado. Mas ele não matou José porque não podia. Ele ia passar por cima do rei se ele tivesse feito isso. Então, ele tinha que levar o caso. Porque nessa época você fazia o quê? Você levava os casos ao rei e o rei julgava. Então, ele não podia matar José. Então, ele pegou José, manteve José na prisão, colocou José lá preso, para que José aguardasse o julgamento dele, enquanto ele fosse julgado. Não é igual hoje se fica na prisão, né? Hoje se fica lá na prisão e fica lá dormindo, comendo e bebendo, né? Esperando o seu julgamento. Aí, nessa época, não era assim. O que que acontece? Nessa época, você ficava na prisão trabalhando. E não era trabalhando pouco, era trabalhando muito. E era uma prisão que não era uma prisão legal, era uma prisão subterrânea. Você não via sol, o lugar fedia, era cheiro de cocô, porque você fazia cocô ali na cela. Era um estado deplorante. E era assim lá as prisões. Aí você ficava lá nas prisões até que chegasse o dia do seu julgamento, seu caso ia ser levado lá para a corte, aí o rei ia decidir qual era essa sentença. Porém, não é igual é hoje também. Não era uma sentença de 15 anos de prisão e depois você é livre. Não, a sentença é a morte, é sempre a morte. Só iam decidir a forma como ele ia morrer. Se ia ser enforcado, se ia ser queimado, se ia ser jogado num rio com uma pedra para ele ficar afogado. Só iam escolher a forma da morte, mas que ele ia morrer já estava certo ali naquela prisão. Ele só ia esperar para decidirem como ele ia morrer, né? Então era assim que funcionava. E ele foi levado para lá, para essa prisão, para aguardar o julgamento dele. Aí no versículo 21. Mas Deus estava com José e lhe mostrou misericórdia e lhe deu favor aos olhos do guarda da prisão. Então a gente vê mais uma vez agora ele experimentou a maldade humana. Deus não livrou ele da maldade humana porque a maldade humana é um livre-arbítrio. Foi livre-arbítrio da mulher de Potifar causar o mal a José. Não era o intuito de Deus. O intuito de Deus era que José chegasse a governador sem ter que sofrer. O intuito de Deus nunca é que a gente sofra. Mas a mulher de Potifar, pelo livre-arbítrio dela, escolheu praticar o mal e prejudicar a vida de uma pessoa. Então Deus não vai impedir que aquilo aconteça. Se a pessoa fez, aquele outro cometeu o mal para te prejudicar na tua vida, infelizmente você vai ser prejudicado. É o que aconteceu com José. José foi prejudicado, mas isso não quer dizer que Deus não te ama, isso não quer dizer que Deus não está com você. Deus ama José e Deus estava com José, mas Deus não pode impedir a maldade humana, então Deus dá o livre-arbítrio. Deus gosta que nos acheguemos a Ele pelo livre-arbítrio, então Deus permite o livre-arbítrio, então pela maldade dela, ela decidiu cometer o mal com José. Então Deus não podia livrar José do mal, porque seria tirar o livre-arbítrio da mulher. Então Deus tem que deixar o livre-arbítrio das pessoas. Então Deus deixou o livre-arbítrio dela e ela cometeu um mal e levou a prejuízo de José. E Deus não ia impedir José de ter o resultado da consequência da ação de livre-arbítrio da mulher. Por que, que Deus não pode impedir a pessoa de experimentar o mal que o outro pratica na vida dele? Porque aquele mal que o outro praticou na vida daquela pessoa vai servir como julgamento para ele no final. Quando Deus voltar, quando vier a ressurreição e Deus vier fazer o julgamento, ele vai falar: lembra naquela vez que você praticou aquele mal e quis prejudicar a vida daquela pessoa? Deus vai dar conta de tudo isso, Deus vai falar tudo isso e a gente vai ter que dar conta de tudo isso. Então, por isso que Deus permite o livre-arbítrio. Então, Deus não pode, infelizmente, Deus não pode nos impedir de experimentar o mal praticado em nossas vidas. A gente experimenta o mal que praticaram em nossas vidas, infelizmente. Por isso que existem pessoas, por exemplo, que são estupradas. Aí as pessoas falam: se Deus existe, se Deus é tão bom, por que ele permitiu que eu fosse estuprada? Que Deus é bom, mas Deus não impede o livre-arbítrio. Se Deus impedisse que aquela pessoa fosse estuprada, Deus estaria impedindo o livre-arbítrio do estuprador, porque Deus estaria fazendo o estuprador não estuprar. Então Deus não faz isso, porque aquela pessoa que foi estuprada
Por Jesus Cristo, ela consegue a consolação, a reforma dos traumas dela, ela consegue viver adiante, mesmo depois de tudo que ela passou, assim como José. Mas o estuprador vai ter que dar conta de tudo que ele fez, se ele não se arrepender. Então, Deus não pode impedir o livre-arbítrio. Então, às vezes as pessoas não entendem isso, é algo complicado. Então, a gente não tem como não viver o mal, não experimentar o mal. Infelizmente, as pessoas às vezes nos magoam, nos machucam, e Deus não pode livrar a gente disso. Deus não pode. Você pode ser o mais santo dos santos, você pode ser um pastor, pode ser o que for. Se praticarem o mal contra você, você vai viver o mal, você vai ter que pegar aquilo, porque Deus não vai interferir na escolha do outro. A questão não é nem você não merecia passar aquilo, mas Deus não pode interferir na escolha do outro, porque aquilo vai servir como sentença para o outro no julgamento final. Mas Deus nos garante dar a consolação dos nossos traumas e apagar os nossos traumas. Então, Deus não vai apagar da memória o que a gente viveu. Então, a gente pode ter traumas enormes na nossa vida. Deus não vai apagar aquilo do que a gente viveu, mas Deus vai fazer a gente aprender a lidar com as lembranças, aprender a lidar com aquilo. Então, nós seremos curados da depressão, de tudo isso, porque a gente vai aprender a lidar com o que já aconteceu. Porque existem muitas coisas, muitas cargas nossas que nós carregamos que não são vindas de atitudes que nós escolhemos, são atitudes de outros que interferiram na nossa vida. Mas Deus não pode interferir no livre-arbítrio de ninguém. Assim como nós tivemos o livre-arbítrio e temos, o outro também tem. E infelizmente algumas pessoas escolhem praticar o mal. Então, Deus não tem como impedir isso. Deus deixa que o mal seja praticado não porque ele gosta, mas porque ele é fiel ao que ele fala, né? Então, se Deus deu como o ordenamento dele, como princípio dele, o livre-arbítrio, ele não vai tirar o livre-arbítrio. Infelizmente. Então, aí tem pessoas que não entendem isso, né? Que não entendem que Deus não é mal, Deus não tem a ver com a maldade. Por isso que eu falei tanto de José. Igual agora, não foi plano de Deus essa mulher fazer isso com José. Foi o livre-arbítrio dela. Ela escolheu praticar esse mal com José. Mas Deus não podia livrar José de sofrer esse mal. Deus não podia simplesmente prender essa mulher e impedir ela de praticar o mal, porque ele estaria tirando o livre-arbítrio dela. Então Deus não tira o livre-arbítrio de ninguém. Então, se uma pessoa quiser praticar um mal contra você, infelizmente ela vai, porque Deus não tira o livre-arbítrio de ninguém. Deus não nos garante que nós não vamos passar por tormentos, não nos garante que nós não vamos passar por dificuldades. Deus garante que vai estar conosco nelas, mas não quem vai nos livrar. Por isso que às vezes as pessoas não entendem, né? Mas infelizmente provações acontecem e a maldade humana, infelizmente, né? São escolhas, né? As pessoas escolhem praticar o mal. Aí no versículo 21, mas o Senhor estava com José. Ele mostrou misericórdia e lhe deu favor aos olhos do guarda da prisão. Então a gente vê, né, que não foi impedido o mal na vida de José, mas em meio ao mal, Deus estava fazendo o desígnio dele. Deus fortaleceu José em meio ao mal, desde que o busque, né? Porque Deus é um Deus educado, né? Quem é mal educado e entra invadindo, metendo o pé é Satanás. Agora Deus não, Deus é educado. Deus só entra se nós permitirmos que ele entre. Então, José tinha uma vida com Deus, tinha uma vida de oração. Então Deus veio e o fez prosperar em meio a mais uma maldade. Então ali, agora, em um lugar pior ainda, Deus fez ele prosperar. Deus era com ele ali, mesmo em meio à maldade que lhe ocorreu, né? Imagina nessa época ser chamado de estuprador. Na prisão deviam ter batido nele, assim como hoje é mal visto estuprador, naquela época também era. Então
devem ter batido nele na prisão, sabe? E assim, no final aqui fala que o chefe, o guarda da prisão, colocou o José, né, num cargo superior na prisão. Então a gente percebe que chegou um nível ali na prisão que eles perceberam que José era inocente. Então, eles mesmos na prisão começaram a perceber que José era inocente, porque senão não teriam colocado José a cargo dos outros presos. Por quê? Porque nessa época, um estuprador era morto. Não adianta, você vai colocar um estuprador para mandar nos outros, aí você está querendo uma rebelião. Então, eles deviam ter plena consciência da inocência de José. Então, José ali teve a honra dele limpa ali, né? Então, mas foi muito importante o ato dele decidir crer em Deus e decidir continuar com Deus, né? E ter uma vida ali de oração com Deus. Então, a gente vê que Deus fez um milagre ali e realmente a inocência dele foi constatada ali, ele foi colocado ali com um cargo de supervisão na prisão, né? Então, eles realmente perceberam que José era inocente. Aí no versículo 22 diz: E o guarda da prisão confiou na mão de José todos os prisioneiros que estavam na prisão. E tudo o que eles faziam ali, era ele que fazia ali. Ou seja, eles trabalhavam, lembra? Toda vez na prisão, não é igual hoje que fica deitado dormindo. Lá eles trabalhavam muito. E José mandava. José falava: Ó, hoje você vai pegar pedra. Ó, hoje você vai queimar não sei o quê. José mandava e eles obedeciam. Então, para eles obedecerem, eles sabiam que ele não era um estuprador. Então, José, ele era tido por inocente ali na, na prisão inteira. Todo mundo sabia que ele era um homem inocente. E o mais interessante de tudo, o Potifar, ele era o chefe de toda a guarda, lembra? Ele era o chefe de toda a guarda. Então, esse guarda que nomeou José como chefe da prisão, devia satisfação para Potifar. Então, Potifar sabia que José foi colocado como chefe da prisão. E Potifar concordou, porque Potifar tinha que permitir, senão não ia colocar. Ou seja, até Potifar sabia da inocência de José. Então, a gente vê como dá uma mudança na história, né? É como vale a pena, né? Esperar, porque a gente é honrado, né? Então, ali a gente vê que até Potifar sabia da inocência de José. Mas o que acontece? Potifar não podia tirar José da prisão. Por quê? Porque se Potifar tirasse José da prisão, seria dizer que a mulher dele era uma, né? Então ele tinha que manter a aparência. Então ele deixou José lá na prisão para manter a aparência dele. Mas plenamente aceito, assim, certeza que Potifar já tinha noção que José era inocente, porque Potifar, ele governava ali a prisão. Qualquer coisa que acontecesse na prisão tinha que passar pelo aval de Potifar. Se José foi colocado como chefe dos prisioneiros, Potifar sabia, e Potifar autorizou, e Potifar concordou. Então, para Potifar ter deixado isso, é porque Potifar sabia que José era inocente. Então, não só toda a prisão sabia que José era inocente, como aquele que o acusou agora viu que ele era inocente, e aquele que o acusou agora estava levantando ele. Aquele que um dia o jogou lá dentro agora estava levantando ele e reconhecendo que ele não merecia aquilo. Mas ele não libertou José por conta dele, né? Para não assumir diante da sociedade que ele foi, né, que a mulher dele é que agarrou José. Então ele não queria admitir perante a sociedade, então ele deixou José lá preso. Mas como ele sabia que José era inocente, então ele permitiu que José crescesse na prisão. Então a gente vê que reviravolta, né? Em um capítulo a gente já vê uma reviravolta tremenda na vida de José. Aí aqui no versículo 23, o guarda da prisão não cuidava de nada que estava sob a mão de José, porque Deus estava com José. E aquilo que José fazia, Deus fazia prosperar. Então, assim como Potifar confiava em José de tamanha forma que não conferia nada do que José fazia na casa dele e com os bens dele, agora o chefe da prisão era assim. Imagina, você coloca um prisioneiro como chefe de todos os outros prisioneiros e não confere se algum prisioneiro fugiu,
Se algum prisioneiro está recebendo algum benefício que não devia, ele não confere nada. E ele colocou um prisioneiro como chefe de todos os outros prisioneiros. E os outros prisioneiros respeitavam José. Olha que incrível, como a história de José já vem mostrando um desenhar, né? Já vem nos levando ao que realmente vai acontecer. Então, é incrível. Ele é um prisioneiro que antes era um estuprador, foi agora dada a inocência dele. Até aquele que o acusou reconhece que ele é inocente. Agora ele é colocado como chefe de todos os presos obedecem a ele. E ele tem tamanha graça dos olhos do chefe dele, que o chefe dele não confere o serviço dele, onde já se viu um prisioneiro podia libertar outro prisioneiro, ele podia fazer alguma coisa errada, sei lá, beneficiar algum preso, mas não, o chefe dele confia plenamente no serviço dele. Então a gente vê já uma reviravolta incrível na vida de José só nesse capítulo 39. Aí a gente acaba aqui hoje, então, no capítulo 39. Aí no próximo a gente vai ver sobre o capítulo 40, que é sobre o sonho dos dois funcionários do faraó.